Acho que já estou compartilhando a tela certinho. Tá certinho, gente? Tá espelhando aí? Pode colocar no chat. Beleza, então, obrigada. Vamos lá, então, para a nossa quarta aula, né? Então, gente, lembrando, né, sempre que a gente vai falar sobre filosofia, todas as aulas que a gente sempre dá uma recapitulada para a gente se situar sempre, porque filosofia é totalmente ligada com a linha do tempo, é totalmente ligada com história, totalmente ligada com sociologia. A gente tem que se situar para saber tanto em relação aos anos, né, as décadas de cada filósofo, de cada pensamento político e social e filosófico, porque tudo está intercalado. Então, eu tenho uma super notícia para vocês, que é que a gente passou da filosofia antiga, que foi a nossa última aula, né? A gente passou de tudo isso, a gente já falou sobre os pré-socráticos, período clássico, helenismo, filosofia romana, os principais filósofos, né, desse período, e agora a gente vai estar entrando na filosofia medieval, que é extremamente, sério, muito tranquila de entender. Na realidade, é só uma aula, é só a aula de hoje, e então vocês vão entender absolutamente tudo sobre filosofia medieval hoje, que é marcada na realidade por duas escolas, né? Que a gente vai estar falando da patrística, filosofia patrística e a filosofia escolástica. E aí, a partir da próxima aula, a gente vai estar falando sobre a filosofia moderna e sobre a filosofia contemporânea. Deixa eu só... vamos lá, então. Qual é a palavra da aula de hoje, né? Porque lembra que a gente sempre fala uma palavra, que a gente só estava falando de razão, 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 quando a gente falava de filosofia antiga, e agora a gente vai estar falando sobre fé. Enfim, uma palavra totalmente diferente, mas não oposta necessariamente. E aí vocês vão entender o porquê que não é oposta, ou porquê pode ser hoje. Beleza? Então vamos lá. Antes de tudo, vamos falar um pouquinho, não é o intuito, né, mas eu acho que é essencial para vocês saberem um contexto histórico da época que se passa essa filosofia. Então, a gente vai estar falando basicamente ali do século V depois de Cristo, a partir do século V depois de Cristo, que a gente vai estar tendo um pensamento muito forte em relação ao cristianismo, em relação à fé, né, tá trazendo uma nova fé totalmente diferente, que lembra que a gente estava falando da fé como, que seria totalmente oposta, uma outra religião, a gente está falando do politeísmo, e agora a gente está tendo uma filosofia, além da filosofia ser totalmente diferente, uma religião totalmente diferente. Mas aí, o que acontece? A gente está tendo um fortalecimento do Império Romano. E aí, essa influência da cultura romana que está tendo, né, de acordo com a potência desse império, foi tão forte que acabou apagando o pensamento dos filósofos antigos, acabou apagando o pensamento que deixou em esquecimento, sabe? Alguns desses filósofos, mas nem todos. Aí vocês vão entender o porquê que a filosofia medieval também se apropriou, usou muito do pensamento de filósofos antigos também. Mas, na realidade, essa questão de buscar a razão, da razão ser o princípio de tudo, da filosofia significar razão, isso foi se deixando de lado, entendeu? Então, quando a gente fala de filosofia medieval, a gente está pensando, na realidade, sobre religião. É a era medieval, está totalmente voltado para o credo, voltado para a religião, voltado para Deus. Totalmente diferente do que era antigamente. É uma outra filosofia, uma nova era. E aí, a gente vai começar falando sobre a filosofia patrística. A gente tem duas grandes filosofias que eu falei para vocês. A gente tem a filosofia escolástica e a patrística. A primeira, para a gente se situar assim cronologicamente, e é muito importante a gente se situar cronologicamente para vocês entenderem, é a patrística. E a patrística, ela tem como grande representante Santo Agostinho. Eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar sobre esse filósofo que é extremamente importante, extremamente impactante, revolucionou a religião, né? Ele revolucionou a filosofia também, e ele foi o preconizor, né, dessa filosofia, que no caso da filosofia medieval e da filosofia patrística. E aí, qual que é o contexto histórico, né? A gente está na Alta Idade Média, a gente se encontra na Idade Média, séculos depois de Cristo,
E a gente está no fim, já chegando ao fim do Império Romano, mas com o início do feudalismo. Então, eu acho que é importante ter esse contexto histórico. Na aula de história, vocês vão entender o que caracterizava o feudalismo, o Império Romano e etc., para vocês entenderem a potência desse pensamento. Mas já introduzindo um pouco para vocês, basicamente é isso. E aí, Santo Agostinho, que na realidade é o quê? Se chama Agostinho de Hipona. Ele é um filósofo que ele usou, né, como eu falei para vocês, desse conhecimento cristão para poder estar falando sobre religião na filosofia. Só que apesar de muitos filósofos terem sido apagados, filósofos do passado, filósofos que falavam de outra palavra, lembra da palavra razão, filósofos que falavam de outro contexto serem apagados, ele usou um filósofo extremamente importante, como que na realidade é o principal discípulo de Sócrates, né? Ele usou como preconizador do pensamento dele, como principal inspiração, que é Platão. Então ele se inspirou em Platão para dizer o que é Deus, para mostrar para a população a importância de Deus, né? Para ele, segundo a filosofia medieval, mais necessariamente patrística. E aí vocês vão entender, né, mais para frente, que eu vou explicar para vocês como assim, qual é a relação de Platão com a religião. Como que ele conseguiu fazer isso? Eu vou explicar para vocês. E aí o que acontece? O cristianismo, ele era uma religião totalmente nova, e ele concorria com outras fés, que foi o que eu falei para vocês no início da aula. Entende? Então ele ainda não tinha uma base sólida, ele não tinha essa doutrina tão convicta quanto até mesmo é hoje, entendeu? E quanto foi séculos depois, por exemplo, do início da filosofia patrística. Então ele estava num processo de consolidação, de firmamento dessa religião. Mas uma coisa muito importante de eu falar para vocês, que vocês devem estar pensando, poxa, se o cara é uma grande referência para o cristianismo, se o cara é uma grande referência, uma das maiores referências, você vai ver que ele e um outro filósofo são as maiores referências da filosofia medieval, da filosofia cristã. Se ele é uma referência tão grande assim, ele deve ter tido uma vida de total devoção, né? Total devoção a Cristo. Na realidade, gente, por isso que eu acho que é muito importante a gente dividir essa filosofia na fase pré-cristã e na fase cristã. Dividir a vida de Santo Agostinho dessa forma. Porque Santo Agostinho ele não foi cristão desde novinho, inclusive ele demorou muito para ter como conhecimento que a vida dele, a missão dele, né, segundo ele, era isso, era a devoção a Cristo. Então, é importante a gente falar da vida dele. Por quê? Porque sabendo a vida dele, vocês vão entender a filosofia dele ao pé da letra. Então, vamos lá. Quando a gente fala da filosofia pré-cristã, o que acontece? Agostinho, ele basicamente ele tinha uma mãe que era devota, muito devota a Cristo, só que ele não era. E ele já tentou, ele estudou muito, ele era uma pessoa que ele estudava muito, ele estudou muito várias religiões, tentou agregar vários conhecimentos e ele tinha oportunidades, ele tinha bens possíveis para ter um bom acesso ao conhecimento. Então, ele estudou muito, né? Em vida ele estudou muito porque ele sentia que algo faltava nele e ele estudava tentando achar em qual religião eu me encontro, e ele não se encontrava em nenhuma e isso angustiava ele. E ele estudava cada vez mais atrás de outras religiões. E aí o que acontece? A mãe dele, que era muito devota, já tinha o cristianismo, né, como a missão dela, ela falou para ele, meu filho, por favor, se torne cristão, que não sei o quê. E aí o que acontece? Santo Agostinho, ele basicamente leu o Antigo Testamento por conta da mãe dele, ele falou, tá bom, eu vou dar uma chance. Só que aí ele falou, mãe, não dá, não é a religião que eu quero, ou seja, a princípio Santo Agostinho negou essa religião. Ele falou, mãe, não é essa religião que eu quero porque eu não consigo acreditar no conceito de um Deus punitivo, que é algo que é evidente no Antigo Testamento, né? E ele fala, mãe, para mim, a religião não pode trazer um Deus que seja punitivo, que vá punir a pessoa como se ela nunca fosse poder mudar. Por isso que uma frase dele é essa que eu trouxe para vocês. Eu amo o pecador, mas eu odeio o pecado. Por que eu amo o pecador? Porque para ele, o pecador, ele pode mudar. Entendeu? Não é porque você cometeu algum pecado que isso vai ditar a sua vida e você tem que ser castigado por isso, mas sim reconhecer, se arrepender e se tornar uma pessoa melhor. Então, por isso que ele vai dizer, e lendo o Antigo Testamento, né, muito novo, ele vai ter a certeza para ele naquela época que o cristianismo não é a religião que ele quer. E aí,
Ele, inclusive, depois ficou por um bom tempo seguindo a religião maniqueísta. Só que o que acontece? O maniqueísmo, basicamente, fala muito sobre esse conceito de bem e o mal. Olha como é importante, no final da aula, vocês vão entender como é importante vocês saberem a vida dele. Vocês vão entender totalmente a religião dele. Por isso que eu amo filosofia, justamente por isso. Vocês entendendo a vida dele, vocês vão entender todo o pensamento dele. Já é íntimo assim, mesmo sem conhecer. Então, o que acontece? O maniqueísmo basicamente preconiza o quê? Que o bem e o mal são coisas normais da nossa vida, da nossa vivência. O bem é tão natural quanto o mal. E aí ele vai falar, com o tempo ele vai percebendo que ele se opõe a isso, que ele não acha isso. Como que o mal é natural? Como que eu posso normalizar, banalizar o mal assim? Então ele vai dizer, eu não acredito que o mal seja algo natural e algo certo da vivência humana, da mesma forma que eu também não acredito na ideia de um Deus punitivo. Então, aí ele já descarta o maniqueísmo e já descarta o cristianismo. Mas aí vamos ver agora como que ele voltou para o cristianismo, que essa foi a fase pré-cristã dele. Agora a gente tem a fase cristã. Então, anos depois, bastante tempo depois, Agostinho ainda estava angustiado, falando, caraca, qual que é a minha religião? Qual que é a minha missão de vida? Ainda sinto esse vazio. E aí ele entra em contato com as epístolas paulinas, né? Que aí já está falando do Novo Testamento, que já é um conceito totalmente diferente. E aí ele se encontra. Mas não só aí, ele também se encontra lendo as obras de Platão. Lembra que Platão ele falava, que eu trouxe até essa foto, que eu sempre falo para vocês a importância dessa foto, que Platão ele separava o quê? Ele separava o universo em dois mundos, lembra? Do mundo inteligível e o mundo material. E aí Agostinho, ele basicamente cristianizou, né, o que os estudantes de filosofia dizem, que ele cristianizou as ideias de Platão. Eu vou explicar no próximo slide para vocês como que ele fez isso. Mas, basicamente, por isso, uma coisa que é importante vocês guardarem é que Agostinho, ele não só era um filósofo medieval, mas ele era um filósofo neoplatônico, porque ele ressignificou as obras de Platão. E aí agora vamos falar sobre essa questão de Platão, como que ele conseguiu se encontrar no cristianismo através das obras de Platão, sendo que Platão nunca falou sobre isso. Basicamente é o seguinte, ele vai dizer que através das obras de Platão você consegue ter certeza que o verdadeiro amor vem de Deus. E como isso? A partir do momento que a gente tem o mundo sensível e o mundo inteligível, como diz Platão. Só que o que acontece? O mundo sensível, para Agostinho, na interpretação dele, diante do cristianismo, o mundo sensível é o reino dos homens. É aqui onde a gente está agora assistindo essa aula. O reino dos homens. E o mundo inteligível é Deus. E ele vai falar aqui no reino dos homens, aqui no mundo material, que a gente conversou muito sobre o mundo material, né, nas outras aulas. Aqui no mundo material, eu consigo amar. Eu consigo ter um namorado, consigo ter uma namorada, eu consigo ter um amigo, eu consigo ter meus pais, eu consigo amar, ter o meu cachorro. Mas ele vai falar, o verdadeiro, o único amor que é verdadeiro e puro é o amor de Deus. Então ele vai falar, todos esses amores são imperfeitos. Lembra que eu falei com vocês até sobre o conceito de amor platônico, que era o quê? Tudo é perfeito. Por quê? Porque está no mundo das ideias. E ele vai falar, na vida real, na vida material, isso Platão diz, gente. Na vida real, na vida material, não existe o amor perfeito. Não existe nada que seja perfeito. E aí Agostinho vai falar, realmente, não existe. Mas eu sei que existe amor perfeito em algum lugar. E é nesse mundo inteligível. E o que seria esse amor? Porque também não é algo abstrato, assim, tipo, o amor está no mundo inteligível. Ele vai falar, já sei, é Deus, porque Deus é a resposta de tudo. Isso é Agostinho que fala, no caso. Então, é basicamente isso. Através das obras de Platão, ele vai dizer isso, que Deus mostra claramente que existe, sim, um mundo inteligível e um mundo sensível. E a gente tem que buscar o mundo inteligível, ou seja, buscar Deus. E aí, como que é a questão de fé e razão, né? Como que é... Pera, o André mandou mensagem, né? Vi agora. Bem, então, como que é essa questão de fé e razão para Agostinho? É muito importante vocês terem isso guardado, porque a gente vai comparar com o próximo filósofo cada um desses tópicos. Então, vamos lá. Essa questão de fé e razão. Porque vocês devem estar pensando, pô, se ele falava tanto da fé, ele deve ter banalizado a razão. Só que, na realidade, o que Agostinho vai dizer? Ele vai dizer que a fé e a razão são complementares. São coisas complementares, são coisas necessárias, ou seja, a razão também é necessária. Só que ele vai dizer que desde que a fé seja uma prioridade. Ou seja, uma frase muito evidente do pensamento de Agostinho é crer para conhecer. Eu creio para conseguir ver.
Entendeu? Tipo assim, por exemplo, quando a pessoa fala, ai, eu só acredito no que eu vejo, então você não vai ver nada, porque antes você precisa acreditar para você poder sentir, para você ter uma experiência. É isso que Agostinho fala, por exemplo, em relação a milagres. Muitas pessoas, quando vão falar sobre testemunhos, sobre milagres na sua vida, né, falam justamente sobre isso, usam justamente essa corrente de Agostinho que elas têm para si, né, como verdade, que é o quê? Eu creio, e a partir do momento que eu creio, eu consigo vivenciar experiências que, se você não se permitir crer, se você não se permitir se aproximar de Deus, se aproximar de Cristo, você não vai conseguir viver. Entendeu? Então é basicamente como se você estiver bloqueado, se você estiver bloqueado e não se permitir crer, você nunca vai conhecer, você nunca vai saber e vai morrer sem ter essa experiência, entendeu? Então é basicamente isso que Agostinho diz. Ele diz que a fé e a razão são complementares, mas não adianta você ter razão, até porque, gente, eu não falei para vocês o quanto ele estudou, o quanto ele navegou por várias religiões e ele não se encontrou, porque ele tinha a razão, ele tinha o conhecimento, mas ele não tinha fé, porque ele não tinha encontrado o real, o que ele realmente acreditava. E quando ele encontrou, que ele começou a ver sentido para a razão dele. Entendeu? Então é basicamente isso. Fé e razão são complementares, segundo Agostinho. E aí ele vai falar, as pessoas vão perguntar, tá, Agostinho, porque lembra que são perguntas, gente, perguntas que todo mundo faz, a gente questionador, até hoje em dia as pessoas fazem perguntas assim, só que Agostinho ele está num período de início do cristianismo, de consolidação ainda do cristianismo, então eram muitas perguntas, era uma religião nova, muitas pessoas perguntando, Agostinho, ok, você está falando tanto de cristianismo, mas por que Deus criou o mundo então? Por que Deus criou o mundo? Porque filósofos antigos já falaram sobre o porquê do mundo existir, né? Que tudo tem uma finalidade. A gente viu isso nos filósofos. Agora me fala da sua filosofia. Por que Deus criou o mundo? E ele vai falar: Deus criou o mundo como uma ação de pura e exclusiva bondade. Entendeu? Deus é tão bom, ele vai dizer isso, Deus é tão bom que ele, por bondade no coração dele, criou esse mundo para que nós, meros mortais, pudéssemos viver aqui. Entendeu? Então ele vai dizer isso. Você não tem que ficar contestando isso. Entende? É um ato de bondade de Deus. Você não fica contestando um ato de bondade das outras pessoas. Então ele vai dizer basicamente isso. Mas beleza. Se Deus criou o mundo, se Deus criou tudo isso daqui, o que era o mundo antes de Deus? Né? Porque, tipo assim, se agora, depois de Deus, a gente tem o tempo, a gente tem o reino dos homens, a gente tem o universo, a gente tem a pedra, o que era antes? E ele vai dizer o seguinte: se Deus criou tudo, antes de Deus não existia nada. Entendeu? Então é importante vocês guardarem isso também. E ele vai dizer que Deus criou o tempo, criou o espaço, criou tudo. Como Deus, ele criou o início, ele fez a criação do universo todo. Deus criou o meio, que seria basicamente o quê? O reino dos homens, onde a gente está agora. E Deus criou o fim também. Então, Deus criou o tempo e Deus é o tempo. E ele vai dizer que a gente necessita viver esse tempo de acordo com a vontade de Deus, que seria o quê? O início, a criação. Esse é o tempo na ordem da filosofia medieval patrística. A gente tem o início, que é a criação de tudo. A gente tem o meio desse tempo, que é o quê? O reino dos homens, onde a gente está vivendo agora. A gente está agora no nosso meio, na linha do tempo. E aí o fim é a salvação no reino dos céus. Só que o que acontece? Nem todo mundo alcança esse fim. Então ele vai dizer que Deus criou o tempo para que a gente pudesse percorrer ele e chegar a esse fim. E esse fim seria a salvação no reino dos céus, entendeu? Então é por isso justamente que Agostinho, olha como agora entendendo a história dele, vocês vão entender a filosofia. É por isso que Agostinho ele era totalmente contrário ao Antigo Testamento, porque como que o homem está agora no reino dos homens, certo? É normal para Agostinho, né? Ele vai dizer: o homem ele é pecador por natureza, ele vai acabar pecando. E aí, se eu punir esse homem, se eu falar eu odeio o pecador, eu posso odiar o pecado, que foi o que eu falei para vocês. Agostinho falava o quê? Eu odeio o pecado, mas amo o pecador. Por quê? Eu posso odiar o pecado e querer que o homem se afaste dele, mas eu não posso punir o homem a cada pecado que ele cometer, como se ele nunca fosse alcançar o reino dos céus. Como se ele tivesse castigado e fadado a uma vida que ele não fosse conseguir esse fim, não fosse conseguir a salvação. Então, por isso que ele era totalmente contra um Deus punidor, um Deus que fosse punir, entendeu? Ele falava que Deus ele deveria acolher e falar: ok, meu filho, você pecou, isso é normal de acontecer,
você tem que se redimir para buscar a salvação. E é isso que Agostinho acredita. Até porque quando a gente olha a vida dele, ele não nasceu cristão, gente. Grande parte da vida de Agostinho, inclusive, foi ainda sendo totalmente contrário à religião, ao cristianismo, principalmente por conta do Antigo Testamento. Então, é por isso que ele falava, se eu tiver a chance de evoluir, de buscar a salvação e aprender com os meus pecados, porque quem eu sou para poder julgar através da religião o outro? E por que Deus iria fazer isso? Castigar uma pessoa sem que ela possa aprender e buscar salvação? E é isso. Aí agora ele vai dizer também, vão perguntar para Agostinho, Agostinho, mas se Deus é tão bom, por que existe o mal no mundo? Por que existe a pobreza? Por que existe a fome? E ele vai falar, não é que Deus criou o mal é a ausência de Deus. Ele vai dizer isso. Onde Deus não existe, Deus é bondade. Lembra que eu falei que Deus só faz atos de bondade, de acordo com Agostinho? Ou seja, o mundo foi uma criação de pura bondade, foi um ato de bondade, porque Deus só faz bondade. Então ele vai dizer, Deus, da mesma forma que não existe o frio é a ausência de calor, né? Ele vai dizer, não existe o mal é a ausência de Deus. É isso que ele vai dizer. Então, quando a gente vê uma situação de miséria, uma situação de coisas ruins acontecendo, é porque, na realidade, segundo Agostinho, nesse ambiente tem a ausência de Deus. E não necessariamente, e não que Deus tenha criado o mal e o bem. Deus só criou o bem. E onde as pessoas, né, o contexto geral não está próximo de Deus, não está próximo do bem, ou seja, tem o mal. É basicamente isso. E aí ele vai dizer também que Deus ele nos deu o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio para a gente decidir o que a gente fazer na nossa vida. Você pode escolher ou não chegar nesse passo da salvação. Isso depende de você. Você está ou não perto de Deus. Sabendo que você estando perto de Deus, você está perto do bem. Estando longe dele, porque a ausência de Deus é o mal, você vai estar vivendo coisas ruins na sua vida. E isso basicamente foi a filosofia patrística. Essa foi a história de Agostinho, a importância dele para a filosofia medieval. E agora a gente vai falar sobre a filosofia escolástica. O que acontece? A filosofia escolástica ela já entra num outro contexto histórico um tempo depois. A gente já está falando agora mais da Baixa Idade Média. A gente está falando do enfraquecimento do sistema feudal, da transição para o sistema capitalista. Vocês vão ver tudo isso em história e entender o impacto disso. Mas a gente também está falando do enfraquecimento do clero, principalmente na área educacional. Então, as pessoas elas começam a tentar voltar mais ainda para a razão e tentar, aos poucos, se separar da religião. Não de uma forma... não, até porque a gente sabe o poder do cristianismo, não só naquela época, como hoje em dia também, né? Uma das maiores religiões do mundo. Então, apesar de ter esse enfraquecimento do clero, o cristianismo ainda continuou extremamente presente. Só que as pessoas já começaram a pensar o quanto a razão é importante, sim, e não submissa à religião. Beleza? Então, o que acontece? Mas, quando a gente fala da filosofia escolástica, a gente já tem que lembrar de um outro filósofo, que é São Tomás de Aquino. Beleza? É o grande filósofo desse contexto, dessa época. E aí, tanto que São Tomás de Aquino ele vai falar, a razão no homem é como Deus no mundo. Ou seja, olha como não está se desvinculando da religião de jeito nenhum. Inclusive, está falando que Deus é algo extremamente importante, mas que a razão humana também é. Então, a gente vê aí uma igualdade em relação à importância, né? São Tomás de Aquino, ele compara a importância da razão com a importância de Deus no mundo. Então, olha como para ele é importante a gente ter a razão, sim, né? Então, vamos lá. Agora que a gente falou o contexto histórico, vamos entender um pouquinho mais sobre São Tomás de Aquino, né? E essa filosofia escolástica. A filosofia escolástica, na realidade, mais ainda, né? São Tomás de Aquino, que foi o principal filósofo desse período da filosofia, ele se inspirou em quem? Em Aristóteles. Gente, vocês lembram que a gente conversou sobre isso? Como Platão era a oposição de Aristóteles. A gente vê aqui uma oposição novamente com influência desses dois filósofos. A gente vê Santo Agostinho, né, falando sobre Platão, e a gente vê agora São Tomás de Aquino falando sobre Aristóteles, e eles em oposição, mesmo que seja falando do mesmo ideal, mesmo que seja falando da importância de Deus, da mesma forma que era como Platão e Aristóteles falando da importância da razão. Eles tinham um pensamento parecido, mas que se complementava, apesar de ser opostos. Então, a gente encontra isso novamente agora.
E aí, o que que acontece? Basicamente, São Tomás de Aquino, ele cristianizou os pensamentos de Aristóteles, e eu vou explicar para vocês também como que foi isso. Basicamente, ele vai dizer que aqui no mundo sensível, aqui onde a gente está vivendo, no reino dos homens, né, como diz Santo Agostinho, é sim capaz da gente ter esse conhecimento, da gente gerar o conhecimento para a gente compreender a fé cristã e a existência de Deus. Não é algo utópico, não é algo que a gente tem que alcançar, que está em outro mundo, no mundo inteligível. A gente consegue compreender aqui a importância desse amor. É isso que São Tomás de Aquino vai estar falando. E aí, ele vai estar falando sobre... Lembra que a gente fez o mesmo slide falando da comparação entre fé e razão? São Tomás de Aquino vai falar, como eu disse para vocês, que a razão no homem é como Deus no mundo. Olha que frase forte, né? Então, o que ele vai dizer? Que para São Tomás de Aquino, inclusive está aqui escrito que eu coloquei, está aqui errado, né? Que eu coloquei para Agostinho, a fé e a razão são complementares e inseparáveis. Não, isso daqui é São Tomás de Aquino, mas pelo slide dá para ver, né? Mas então, São Tomás de Aquino ele vai dizer o quê? Que a fé e a razão é algo complementar, mas é algo inseparável, é algo que, tipo assim, tem igual proporção, é algo que os dois são extremamente importantes, e é aquela frase, né? A razão no homem é como Deus no mundo. E aí, lembra que eu falei para vocês que é crer para ver, em Agostinho, que é crer para conhecer? São Tomás de Aquino ele vai falar que é conhecer para crer. Você tendo razão, você conhecendo, você vai começar a crer nisso. Até porque ele vai dizer, como que eu vou crer em algo que eu não tenho o mínimo conhecimento? É importante eu ter razão, porque se eu não tenho a razão, na realidade, eu não sou nada mais do que uma pessoa que foi manipulada. Entende? Uma pessoa que tenho para mim um pensamento que na realidade nem eu sei sobre, entende? Então ele vai dizer, é importante conhecer para crer. Conhecendo, sabendo sobre algo, eu consigo acreditar nisso porque eu sei, porque é minha opinião, porque eu tenho isso convicto para mim e porque eu estudei isso, porque eu sei disso. Então ele vai dizer que é importante, a razão é tão importante quanto a fé. A fé é de extrema importância, mas você precisa estar convicto que essa é a sua fé e você precisa conhecê-la muito bem através da razão para você conseguir vivenciar isso. Vamos lá, então. E aí, como que ele vai dizer que a razão fortalece a fé? Tipo assim, ok, você está me dizendo que são coisas inseparáveis e complementares, mas me explica isso melhor. Como assim? Como que a razão ela pode fortalecer a fé? Sendo que tempos atrás, né, na filosofia medieval, na filosofia patrística, Agostinho estava falando que a fé ela tinha que estar sempre acima da razão. Né? E ele tinha motivos concretos para isso. Agora vamos falar, me explica aí, por favor, São Tomás de Aquino, né? As pessoas perguntando aqui, fazendo uma representação. Me explica, por favor, como que a razão ela pode fortalecer a fé? E ele vai dizer, é possível provar a existência de Deus por 5 vias. Lembra que a gente conversou sobre isso quando a gente falou sobre Aristóteles? Lembra que a gente falou sobre as causas, que a gente falou de causa material, causa formal, causa eficiente? Lembra de tudo isso, causa final? Aqui ele realmente incorporou, ele realmente usou os princípios de Aristóteles para ele poder estar fortificando a filosofia dele. E ele vai dizer, eu consigo sim provar através da razão, através do mundo sensível, a existência de Deus. Eu consigo isso através de 5 vias. A primeira via é a via motor. Motor é basicamente o quê? O movimento das coisas. Ele vai dizer, cara, tudo tem movimento, tudo tem ciclos, tudo tem movimento no mundo. Eu aqui estou movimentando meu braço sem parar, por exemplo. E ele vai dizer, algo está fazendo, está permitindo esse movimento. Por exemplo, se as folhas elas conseguem se mover, é por conta da ação do vento, que está se movendo por outra coisa. E ele vai dizer que a gente sempre tem que regredir o nosso pensamento. Vamos regredindo, que até que a gente vai chegar no momento que só Deus pode ser a resposta. É isso que ele vai dizer, né? Segundo a filosofia escolástica. Então, a primeira via, né, é a motor. Agora a gente vai falar da causa eficiente. Ele vai dizer o seguinte, ok, eu sei que a gente tem essa via motor. Agora, por quê? Porque ele vai dizer, não existe efeito, não existe movimento, não existe efeito nenhum no universo sem que haja uma causa. Tudo acontece por algo. Tudo que a gente faz na nossa vida tem alguma finalidade. Ele vai dizer, isso não é só com nós humanos, isso é no universo. Ele vai dizer, tudo tem um motivo, e o motivo de tudo é Deus.
É isso que ele vai dizer. Então, quando a gente regride para tentar entender o porquê disso acontece, ok, por isso, mas por quê? Quando a gente fica se perguntando o porquê de absolutamente tudo, regredindo, né, essa ideia de regressão do seu pensamento. Se pergunte sempre, se pergunte muito, que você vai chegar num momento que a sua única resposta vai ser Deus. É isso que ele diz. Aí a terceira via que a gente tem é a via contingente necessário. O que é a via contingente necessário? Ele vai dizer que tudo tem um contingente, tudo tem uma forma. Ele vai dizer tudo tem uma forma para sua finalidade, que aí já é uma outra via que eu vou falar para vocês. Mas tudo tem uma forma. Se essa garrafa aqui, ela tem essa forma, é para eu poder conseguir beber ela. Vocês não concordam comigo que se fosse tudo fechado, por exemplo, uma outra forma, eu não iria conseguir. Se a minha mão ela tem essa forma de pinça para eu conseguir pegar as coisas, é porque tem alguma finalidade isso. É porque, acima de tudo, alguém criou isso. Entendeu? Alguém pensou em cada detalhe, na finalidade de cada coisa. É isso que a filosofia escolástica vai dizer. O contingente necessário é que tudo, absolutamente tudo tem um contingente, tudo tem uma forma específica para sua função. E isso se deu do nada? Tipo, por que as coisas são assim? Por que tudo tem a forma que tem? Basicamente porque tudo tem a sua própria finalidade nesse mundo. E para conseguir alcançar essa potência, essa finalidade, essa coisa precisa ter uma forma adequada para conseguir alcançar isso. E quem criou isso, quem conseguiu planejar tudo isso foi Deus. E é isso que ele vai dizer na terceira via, que é contingente necessário. Quarta via, gente, são os graus de perfeição. Vocês não concordam comigo que para a gente falar, algo é maior ou menor do que alguma coisa, a gente tem que ter uma referência. Para a gente falar, por exemplo, caraca, isso daqui é realmente muito grande, ou isso daqui é muito pequeno, nossa, essa caneta é muito pequena. Qualquer coisa no universo, para a gente conseguir dar um tamanho, é porque na nossa mente a gente tem algo referência. A gente tem algo que seja tão grande que não exista algo maior do que isso, entendeu? Para a gente poder ter um grau de perfeição, acima de tudo, um grau de comparação entre as coisas. Ele vai dizer que precisa existir algo perfeito, algo que seja uma referência. E ele vai dizer, a referência, na realidade, é Deus, porque não existe nada maior do que Deus. Então, a gente pode usar essa comparação. Eu, por exemplo, perto de Deus, eu sou minúscula, entende? Essa caneta, então, menor ainda. Ele vai falar, para a gente poder dar qualquer grau de perfeição, qualquer grau de comparação, quando a gente fala, nossa, você é uma pessoa incrível, você é uma pessoa perfeita. Não, porque perfeito é Deus. Entende? Então a gente precisa sempre ter um grau para a gente poder comparar as coisas, a gente precisa ter algum ponto de referência. E ele vai dizer: o ponto de referência para absolutamente todas as coisas é Deus, porque não existe nada tão perfeito quanto Deus, nada tão grande quanto Deus, tão grandioso quanto Deus, algo tão necessário quanto Deus. Então, absolutamente, o grau de perfeição é esse. Nada vai conseguir ser tão perfeito quanto Deus, mas a gente tem graus. Entendeu? E para a gente conseguir determinar esses graus é porque a gente tem uma referência perfeita. E ele vai dizer, essa referência perfeita é Deus. E aí a gente tem a quinta via, que é o governo supremo ou finalidade do ser. É basicamente o seguinte, lembra que eu falei para vocês que isso está muito entrelaçado com o contingente necessário. Tudo que a gente tem, tudo que tem a sua forma, é porque tem alguma finalidade para ter essa forma, certo? Alguém criou, mas aí no contingente necessário a gente está falando sobre o quê? Sobre alguém ter pensado, elaborado a forma das coisas. Agora, no governo supremo, finalidade do ser, a gente vai estar falando por que essa coisa tem essa finalidade. Por que essa coisa tem esse formato? Porque ela tem uma finalidade, entendeu? Então, é basicamente isso. Vai dizer que tudo no mundo, tudo no universo tem alguma finalidade. E é isso. E é por isso que ele vai dizer, cara, a única pessoa não, né? A única coisa que pode determinar a finalidade de cada coisa que existe no universo é Deus. E é isso que vai dizer a filosofia escolástica. E aí eu trouxe para vocês alguns outros pensadores. Essa aula é rápida, é extremamente tranquila, e é tipo uma aula só para a gente conseguir ver toda a filosofia medieval. Eu trouxe aqui para vocês o pensamento de cada um deles, deixando totalmente impessoal para vocês entenderem o pensamento de cada um deles e a diferença entre cada pensamento. E aí vocês podem pensar em qual vocês se adequam, se não se adequam a nenhum. Mas basicamente eu trouxe para vocês outros filósofos também desse tempo, apesar de ter pensamentos diferentes e apesar deles também não serem tão
não serem, acima de tudo, cobrados no vestibular, mas também não serem tão importantes, vistos, né, como referência, como Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Beleza? Então, a gente tem esses filósofos, e olha como eles são do mundo inteiro, né? Um homem torna-se uma pessoa graças ao intelecto. Aí eu vou falar as frases para vocês. Opa! Para vocês entenderem como tem relação com o período, mas nem todas são a favor desse pensamento. Aí tem um outro filósofo, né, que é preferível uma vida curta e larga do que uma vida longa e estreita. Aqui, o mundo é dividido entre homens com inteligência e sem religião e homens com religião e sem inteligência. Então, olha como já está totalmente diferente o pensamento do que eu mostrei para vocês. Né? Não é porque o filósofo é da mesma época que ele compactue com o pensamento desse filósofo. Eu acho que é importante trazer isso para vocês, né? Porque às vezes vem numa questão, tipo, para confundir, falando, essa é pesada, pois é. Colocaram aqui no chat, né? Mas, então, essa daí é totalmente a oposição. E aí vem falando sobre a importância da razão acima da religião, entendeu? Ou seja, o homem é dividido entre homens com inteligência e sem religião e homens com religião e sem inteligência. Olha a oposição. Aí agora vem Santo Anselmo, que também é extremamente importante, inclusive, que ele vai dizer, não quero saber para crer, mas crer para saber. E aí Santo Anselmo, ele tem um pensamento muito parecido com Santo Agostinho. Lembra que eu falei com vocês, né, sobre isso? Sobre como Santo Agostinho falava sobre crer para saber, crer para ver? Santo Anselmo também vai falar sobre isso. Anselmo. Não, agora que para mim todo mundo do tempo medieval fazia filosofia, todos os filósofos faziam filosofia cristã. Nunca Oi, parei para pensar que tinha outros de outros negócios, faziam outras coisas. Sim, sim. Cara, pois é. A filosofia é muito rica. A gente encontra filósofos, vocês vão ver ainda mais para frente. Ainda na próxima aula, eu vou trazer uma outra linha de pensamento para vocês. Entende? Então, vocês vão ver que a filosofia é algo. Cara, a gente está falando do pensamento humano. A gente está falando, aqui a gente tem nessa sala um certo número de pessoas e cada pessoa tem o seu próprio pensamento, ninguém aqui é igual. Então, imagina isso ao longo de séculos. Pensamentos que, de certa forma, né, determinaram períodos históricos, pensamentos, de certa forma, que influenciaram a sociedade a ser o que ela é hoje, né? Então, olha como desses pensamentos a gente ainda traz muitos para hoje em dia. Entende? Tipo, até pensamentos, por exemplo, do passado, quando eu falei de Sócrates, por exemplo, a gente consegue ver uma relação com hoje em dia, quando a gente fala, por exemplo, dos sofistas, lembra que eu falei para vocês do poder da retórica? Como que isso está diferente de hoje em dia em relação à política? Como que hoje em dia tem essa semelhança ainda? A palavra que convence, não o ato, não a atitude. Olha como, quando a gente fala de filosofia, mesmo falando de algo que, cara, 600 antes de Cristo, sabe? Isso acontece hoje em dia. Então, eu gosto muito de filosofia, estou aqui justamente hoje por isso, porque eu sou apaixonada. E eu espero que vocês também gostem, vocês também se apaixonem por isso. Também o que me deixa surpresa é como que, assim, na mesma época tem pensamentos convergentes, né? Isso aí que eu nunca tinha parado para pensar nisso. Sim, exatamente. Mas hoje em dia, na nossa sociedade, também é assim, né? Sempre que tem um pensamento, também tem a oposição dele. E naquela época não mudava, não era diferente disso. Mas realmente, quando a gente vê, tipo assim, quando a gente pensar a filosofia medieval, se eu só tivesse trago para vocês aqueles filósofos os principais, vocês iam pensar que era esse o pensamento daquela época, né? Que não tinha ninguém falando, por exemplo, essa que até falaram no chat, né? Como que é pesado, tipo, o mundo é dividido entre homens com inteligência e sem religião e homens com religião e sem inteligência, totalmente o oposto do que eu apresentei para vocês. Né? Mas isso também é filosofia medieval, porque tá naquela época e tá convergendo, mas tá naquela época. Gente, bora então resolver alguns exercícios aqui, beleza? Para a gente conseguir dar uma estimulada aí no nosso conhecimento. Eu vou ler para vocês. Vou começar lendo o que está em negrito para a gente ter um norte sempre, né? Que é o que a gente sempre faz. Reflexões dessa natureza foram realizadas majoritariamente no período da história da filosofia
Beleza, então a gente precisa ler realmente o texto. Vamos lá. Uma das preocupações de certa escola filosófica consistiu em provar que as ideias platônicas ou os gêneros e espécies aristotélicos são substâncias reais, criadas pelo intelecto e vontade de Deus, existindo na mente divina. E aí a gente consegue parar para pensar, né? De qual período da filosofia que foi isso? Bem, eu já vou ir falando com vocês porque eu acho que essas questões, na realidade, as questões de filosofia medieval são bem tranquilas. Eu acho que, na realidade, vocês tendo conhecimento, vocês vão conseguir fazer todas. O mais difícil, na realidade, é você não se confundir. Porque, por exemplo, você pode ver que já mencionou Platão, já mencionou Aristóteles, e isso pode acabar te confundindo e você pode acabar falando, por exemplo, se você pensasse só nisso, você iria marcar B. Entendeu? Você iria marcar o quê? Filosofia antiga. Mas, na realidade, a resposta é o quê? A filosofia que a gente aprendeu hoje, né? Que é a filosofia medieval. Quando vocês verem uma questão de filosofia que fale sobre Deus, e agora vocês sabem também que muitas questões trazem essa questão de Platão e Aristóteles, porque foram as bases, né, filosóficas para os filósofos daquela época. Mesmo sendo totalmente diferente, pensando, tipo assim, não tinha nada a ver com o que eles falavam, mas foi a referência que eles usaram. Então, muitas questões trazem até para te confundir. Aí você tem que ficar atento e perceber, não, falou de Deus é medieval, mesmo que tenha mencionado, né, Aristóteles e Platão, que são da filosofia antiga, a gente está falando da filosofia medieval. Vamos para a próxima questão, então. A grande contribuição de Tomás de Aquino para a vida intelectual foi a de valorizar a inteligência humana e sua capacidade de alcançar a verdade por meio da razão natural, inclusive a respeito de certas questões da religião, discorrendo sobre a possibilidade de descobrir a verdade divina. Ele diz que há duas modalidades de verdade acerca de Deus. A primeira refere-se a verdades da revelação que a razão humana não consegue alcançar. Por exemplo, entender como é possível Deus ser uno e trino. A segunda modalidade é composta de verdades que a razão pode atingir. Por exemplo, que Deus existe. Então, por isso que ele vai dizer que a razão é tão importante quanto você acreditar em Deus, quanto a fé, né? Só que nem por isso você vai conseguir ter a razão maior. Lembra que quando você pode ver que dos filósofos que eu falei, nenhum falou que a razão é maior que a fé. A gente tem Santo Agostinho que falou da fé maior que a razão. E a gente tem também Tomás de Aquino, que falou sobre o quê? Sobre os dois igual, mas nenhum falou sobre a razão maior do que a fé, porque ele vai dizer que não tem como você fazer isso, porque você nunca, no grau da nossa inteligência, por mais racional que a gente seja, Deus é a maior coisa que existe, né? Segundo a filosofia medieval. Então, eles vão dizer que não tem como você, com seu conhecimento humano, alcançar saber tudo sobre Deus. Então, é basicamente por isso. Essa foi basicamente isso que o enunciado quis dizer. São Tomás de Aquino, ele vai dizer que existem as coisas. Por isso que é tão importante a razão, porque existem coisas que a nossa mente vai conseguir alcançar. Ou seja, a razão ela não é algo que está submissa à fé. Ela é importante sim, porque através da razão a gente pode sim alcançar a fé. Só que nem por isso a sua razão vai ser maior que a sua fé. Entendeu? Então é basicamente isso. Aí vamos ver agora o que o enunciado está pedindo, né? A partir dessa citação, indique a afirmativa que melhor expressa o pensamento de Tomás de Aquino. Eu vou ler e aí vocês podem colocar no chat, então, beleza? Vamos lá. A fé é o único meio do ser humano chegar à verdade. B. O ser humano só alcança o conhecimento graças à revelação da verdade que Deus lhe concede. C. Mesmo limitada, a razão humana é capaz de alcançar certas verdades por seus meios naturais. D. A filosofia é capaz de alcançar todas as verdades acerca de Deus. E. Deus é um ser absolutamente misterioso e o ser humano nada pode conhecer dele. Me fala o que vocês acham, se vocês já estão respondendo, né? Exatamente, gente. Arrasaram e vocês responderam rápido. Eu gostei disso, hein? E essa questão não é uma questão considerada fácil. A de cima é. Eu sempre tento trazer diferentes graus para vocês, né? Mas é isso, é a C. Mesmo limitada a nossa mente, né? A razão humana é capaz sim de alcançar certas verdades por seus meios naturais. Vamos lá para a próxima. O problema dessa aí é que nenhum encaixa bem, assim. Você marca, mas... Sim, você não é... Nossa,
Coloquei aqui o gabarito, espero que vocês não tenham visto. Eu concordo com você. É uma questão muito complicada, né? Mas filosofia, não só filosofia, como humanas no geral, você pode ter isso. Eu também, mesmo sendo totalmente de humanas, eu sou muito de humanas. Mesmo assim, quando eu fui fazer o Enem, eu saí assim da prova com mais certeza. Eu tinha mais certeza das que eu tinha acertado de biológicas e de exatas do que as de humanas. Porque, cara, humanas sempre tem pelo menos mais uma que você fica na dúvida. E você fica pensando, caraca, será que é ela? Então, é algo que você realmente tem que confiar, assim, no seu conhecimento, no seu conhecimento mesmo, sabe? Na sua intuição em relação ao que você sabe. Entende? É uma questão de interpretação. Você tem que interpretar o texto. Eu, até antes de vocês responderem, eu expliquei para vocês o texto. Então, eu acho que isso facilitou. Mas talvez se vocês só tivessem lido, vocês poderiam ter ficado mais confusos, entendeu? Então, eu acho que é uma dica para humanas que eu até peguei, assim, fazendo bastante prova, muita prova, é basicamente isso. Lê o texto, não se apegue aos detalhes. Eu sempre falo isso para vocês. Não se apegue, por exemplo, a palavras difíceis do texto. Não fica tentando entender literalmente o que aquele texto está falando. Você tem o conhecimento. Então, interpreta aquele texto e não tenta ler ele de modo literal, a cada sílaba, a cada palavra você tem que entender. Você tem que entender o pensamento por trás daquela questão. O que aquela questão quer de você? Essa questão, claramente, ela te deu um texto porque ela quer saber não só o pensamento de Tomás de Aquino, quer saber a partir dessa citação. Olha como isso é importante. Não está falando, tipo assim, qual é o pensamento de Tomás de Aquino? Marca aí. Não está falando isso. Está falando a partir dessa citação, ou seja, você tem que entender essa citação. A partir dessa citação, o que você marca? E aí fica muito fácil, porque essa citação claramente falou o quê? Que existem coisas que a nossa mente vai conseguir saber sobre Deus, por isso que a razão é tão importante, mas nem tudo. Ou seja, mesmo sendo limitada, a razão ela é sim capaz de alcançar. Então, olha como você entendendo o comando do texto, no texto, na questão, está falando, a partir dessa citação, entenda a citação. Não vá, tipo, com sede ao pote, pensando, Tomás de Aquino, deixa eu ver aqui o que é Tomás de Aquino, porque você com certeza vai se confundir, entendeu? Então, filosofia, não só filosofia, mas humanas no geral é isso. Eu acho que isso é uma dica muito importante, inclusive, para a prova. Agora, vamos lá, vou ler. Sim, o Valdir falou, né? Exatamente, mas vocês têm que ter o costume de fazer isso, de explicar para vocês, entendeu? Que aí vocês vão fazer isso aleatoriamente na hora da prova e isso vai facilitar. Vamos lá, então. Apesar de ter sido influenciado pela filosofia de Platão, você já pensa na hora em quem? Santo Agostinho, né? Por meio dos escritos de Plotino, o pensamento de Agostinho apresenta muitas diferenças se comparado ao pensamento de Platão. Lembra que eu falei para vocês? Ele usou como referência. Gente, nem sempre quando falar usou como referência, você está querendo dizer que o pensamento é igual. Entendeu? Usou como referência, mas olha como que foi algo muito pequeno dentro de toda a filosofia de Platão que ele usou como referência para fortificar todo o pensamento dele, que é totalmente diferente. Então, é basicamente isso. Vamos dar uma lida aqui, né? A filosofia de Agostinho é estreitamente devedora do platonismo cristão milanês. Foi nas traduções de Mário Vitorino, que leu os textos de Plotino e de Porfírio, cujo espiritualismo devia aproximá-lo do cristianismo. Ouvindo sermões de Ambrósio, influenciados por Plotino, que Agostinho venceu suas últimas resistências de se tornar cristão. Lembra que eu falei para vocês o quanto ele resistia se tornar cristão, o quanto para ele estava totalmente fora de cogitação ser cristão, porque ele falou, cara, não quero uma religião que fale de um Deus que seja punidor, né, que puna as pessoas, não era algo que ele acreditava, então para ele tinha convicção de que ele não seria cristão. Então, ele venceu essa resistência através disso. Aí vocês devem estar pensando, o que esse texto tem a ver
necessariamente, né? O que esse texto pode ter me ajudado, assim, a responder, realmente ter me dado alguma resposta. Na realidade, esse é um texto que não te deu muitas respostas, não foi muito claro nesse sentido, trouxe informações a mais, que inclusive enriqueceu a nossa aula, mas não é um texto que você precisa se atentar. É importante vocês saberem o que vocês podem descartar e o que é importante vocês interpretarem. Por isso que eu trago essas variações de questões para vocês. Essa questão que a gente respondeu anterior, era importante vocês se atentarem muito ao texto, até porque o comando da questão estava falando a partir dessa citação, ou seja, você tem que entender a citação para fazer a questão. Mas esse daqui não está falando nada sobre isso. Não está falando, a partir do texto acima, a partir da citação acima, não. Ele trouxe uma informação para você e que se você ficar preso nesse texto, tentando entender, quem é Plotino, quem é Porfírio, quem é Ambrósio, se você ficar tentando entender isso, na verdade não vai ajudar nessa questão, entendeu? Então a gente está preparando aqui vocês para o Enem, a gente está preparando aqui vocês para ter conhecimento, mas também para uma prova que muitas das vezes é estratégia ou diferencial, beleza? Então vamos responder essa questão. Então eu vou ler, vocês botam aí no chat, beleza? Vamos lá. Assinale a alternativa que apresente, né, corretamente uma dessas diferenças entre Platão e Agostinho. Para Agostinho, é possível ao ser humano obter o conhecimento verdadeiro, enquanto para Platão a verdade a respeito do mundo é inacessível ao ser humano. B. Para Platão, a verdadeira realidade encontra-se no mundo das ideias, enquanto para Agostinho não existe nenhuma realidade além do mundo natural que vivemos. C. Para Agostinho, a alma é imortal, enquanto para Platão a alma não é imortal, já que é apenas a forma do corpo. D, para Platão, o conhecimento é, na verdade, reminiscência. A alma reconhece as ideias que ela contemplou antes de nascer. Agostinho diz que o conhecimento é resultado da iluminação divina, a centelha de Deus que existe em cada um. Me fala aí. Beleza, vocês já estão respondendo, né? Exatamente, gente. Acho que essa questão foi bem tranquila, né? E olha só como é importante vocês guardarem, a gente seguir a ordem cronológica quando a gente está falando dos filósofos. Não dá para eu chegar aqui dando essa questão para vocês sem nunca ter falado sobre Platão. Não daria nem para eu ter dado essa aula sem nunca ter falado de Platão e Aristóteles. Então, eu estou fazendo justamente esse planejamento, ordem cronológica, porque cada filósofo tem como referência, mesmo que não seja referência direta, mas tem influência dos filósofos antigos, entendeu? Então, isso é na nossa vida, gente. Tipo assim, você tem influência das gerações passadas que te antecederam. Então, a gente tem que, quando a gente estuda pensamentos, a gente estuda na filosofia mentes. Quando a gente estuda mentes, a gente tem que seguir essa ordem para vocês conseguirem entender. E olha como a gente, em uma questão, a gente consegue ver vários conceitos, né? A gente consegue lembrar da aula que a gente falou sobre reminiscência, lembra que era o processo de você sair dessa amnésia que você entra quando você nasce? Porque a sua alma é do mundo inteligível, lembra? O seu corpo do mundo material. Aí, quando a sua alma ela entra em contato com o seu corpo, ou seja, quando você nasce, você tem uma amnésia. Lembra que a gente falou sobre isso? E o processo de reminiscência é a única forma de você alcançar a razão, ou seja, o mundo das ideias. Certíssima. Você sabendo isso, você já ia falar, é isso que Platão pensa. E aí você sabendo agora o que Agostinho pensa também, que Agostinho ele vai dizer o quê? Vai comparar essa questão, esse processo de reminiscência da busca pelo mundo ideal, do mundo das ideias, através da iluminação divina, que o mundo das ideias, no caso, para Platão é a razão, e para Agostinho ele vai falar que é o quê? Deus. Então, certíssima a questão. Agora vamos para a próxima, né? Do ponto de vista das reflexões filosóficas contemporâneas sobre o que foi a chamada Idade Média, é correto afirmar: A. Constituiu-se num período em que o saber não evoluiu, representando uma longa noite de 1000 anos. B. Foi um período em que o saber filosófico esteve atrelado ao saber religioso, tendo a filosofia como serva da teologia, ou seja, um saber voltado a fundamentar racionalmente os dogmas da fé. C. Foi um período em que São Tomás de Aquino liderou a filosofia patrística e Santo Agostinho liderou a escolástica. D. Foi um período que ficou na média por ter preservado o saber greco-romano da destruição causada pela Santa Inquisição. E. Foi uma importante era da história da humanidade em que René Descartes e Galileu Galilei
lançaram as bases da ciência moderna, em contraposição ao teocentrismo do pensamento grego. Me fala aí o que vocês acham dessa questão. Acho que não dá só para eu soltar o gabarito agora, porque eu tenho aquilo do slide, né? Que eu solto o gabarito de duas ao mesmo tempo. Então, vou partir para a próxima e aí a gente vem com o gabarito, beleza? Beleza. Vamos lá, então. Vamos para a próxima, né? Peraí, deixa eu só tirar isso aqui. Pronto, vamos lá. No século XIII, surgiu a escolástica, corrente filosófica que, a partir de então, dominou o pensamento medieval. Então, vamos falar sobre a escolástica. A escolástica, dois pontos. Tô vendo aqui o chat, né, que vocês estavam respondendo a questão anterior. A escolástica, teve em Santo Agostinho seu maior expoente e era teocêntrica? B. Teve em Alberto Magno seu maior expoente e refutava o teocentrismo pregando o antropocentrismo? C. Teve em Tomás de Aquino seu principal expoente, foi uma tentativa de harmonizar a razão com a fé. D. Considerava que a razão podia proporcionar uma visão completa e unificada da natureza ou da sociedade. E. Pregava o recurso racional da força, sendo este mais importante do que o exercício da virtude ou da fé. E aí, o que vocês acham dessa questão aqui? Já é mais fácil do que a anterior. Então, vamos lá. Vamos falar sobre cada uma, beleza? Vocês falaram, né, da primeira sendo B e acertaram. Calma aí, então, relaxa, a gente está aqui para isso. Eu vou explicar. Não, fica tranquilo, André. Tá tudo certo. A gente está aqui, treino é treino, jogo é jogo. A gente está aqui para aprender. Vamos lá, então. Falando sobre a primeira questão, vou explicar para vocês por que é a B, então, beleza? A outra que é C. Vamos lá, então. Vamos lá. Por que não é a A? Não, acho que é melhor falar por que é a B, depois a gente vai falando por que não é, né? Vamos lá. Foi um período em que o saber filosófico esteve atrelado ao saber religioso. Sim, o saber filosófico, a busca por conhecimento, a filosofia, juntamente atrelado ao saber religioso. Estava realmente nessa situação. Tendo a filosofia como uma serva da teologia. A filosofia, a busca por saber, estava envolvida na teologia. Tudo estava girando em torno da teologia, entendeu? Então, a filosofia ela estava sendo tida como uma serva da teologia. Ou seja, a filosofia, os pensamentos filosóficos estavam sendo voltados para a teologia. Quando a gente fala de teologia, a gente está falando do estudo da teologia. Ou seja, existiam filósofos que concordavam com esse pensamento de que Deus era realmente algo mais importante do que a razão, e existiam filósofos que acreditavam que a razão era maior do que Deus, né? Nesse sentido, do que o estudo da religião. Só que todos eles estavam falando de religião, ou seja, teologia. Então, a filosofia, ela estava como serva da teologia, entendeu? Ou seja, um saber voltado a fundamentar racionalmente os dogmas da fé, entende? Ou seja, não era um saber que falava só sobre fé, sobre o cristianismo. Eles tentavam, principalmente porque eles usavam como referência filósofos que falavam unicamente sobre razão, que era Platão e Aristóteles. Eles tentavam, através da razão, falar sobre o porquê que Deus é importante, por que o cristianismo é a religião da salvação, segundo eles, por que é a melhor religião, por que é o que deve ser seguido, através de pensamentos racionais, através de propostas, né, de pensamentos racionais que eles conseguiam... Eu até falei para vocês quando eu estava falando da patrística, que ele fazia de tudo Santo Agostinho, ele estava tentando fazer o quê? Estava tentando erguer o cristianismo através dessas ideias, né, dessas ideias de Platão. E isso aconteceu depois na escolástica através das ideias de Aristóteles, entendeu? E aí constituiu-se num período em que o saber não evoluiu. Gente,
Você já tem que duvidar. Em filosofia não existe isso. Um período que o saber não evoluiu. Isso não existe na filosofia. Mas ninguém falou da A, né, eu acho. Mas não existe isso, gente, porque saber é saber, não importa a área. Entende? Você nunca vai poder falar que uma pessoa não sabe da vida, não sabe do mundo, ela só tem um saber diferente do seu. Então, na filosofia não existe isso, de que em determinado momento da história o saber não evoluiu. O saber evoluiu sim, só mudou o rumo, só mudou a proposta, entendeu? Uma outra área. Sim, então, eu entendi você ter achado isso estranho, mas conserva a gente quer dizer que exatamente foi usado justamente para confundir, é uma questão considerada difícil. E conserva foi usada justamente para isso, para mostrar que a filosofia, ela se baseava, por exemplo, quando a gente fala da filosofia antiga, que foi um período de tempo muito grande também, a gente tinha o saber que não tinha um único ponto a ser questionado, um único ponto a ser debatido, né, um ponto supremo. A gente falavam de tudo, a gente tem os naturalistas, a gente tem Sócrates depois, a gente tem depois o mundo sensível, o mundo material, então a gente tem o mito da caverna. Na filosofia antiga, né, que foi o que a gente viu até agora, a gente tem uma gama de assuntos, né, a serem tratados, desde a origem do universo até a política. Então, agora a gente está falando da filosofia medieval, a nossa aula toda foi sobre o cristianismo, entendeu? Então, é por isso que a filosofia estava como serva da teologia. Aí a C. Foi um período em que Santo Tomás de Aquino liderou a filosofia patrística? Não, porque foi Santo Agostinho. Eles inverteram de propósito, para você ficar na dúvida, entendeu? Ou seja, sempre lembrar, Santo Agostinho, filosofia patrística, São Tomás de Aquino, escolástica. Como que vocês podem lembrar isso? Simplesmente por causa do alfabeto, né? A patrística, você sabendo que ela veio primeiro e depois veio a escolástica, você já sabe que na patrística, Santo Agostinho. A vem antes de T, ou seja, no começo da filosofia medieval, quem estava era Santo Agostinho. E aí, depois que veio São Tomás de Aquino, beleza? D. Foi um período que ficou na média por ter preservado o saber greco-romano da destruição. Isso, na realidade, não aconteceu. Não aconteceu e o saber mudou, né, completamente. Foi uma revolução, assim, do pensamento. Tanto que eu falei para vocês no começo da aula, olha como é uma palavra diferente. Agora a gente está falando sobre fé. A gente está falando sobre um pensamento totalmente diferente. Inclusive, apagou muitos filósofos da Grécia Antiga. Apagou os pensamentos antigos. Então, na realidade, isso daí está errada. E aí, esses filósofos a gente vai ver realmente na filosofia moderna, mas filosofia medieval, Idade Média é filosofia medieval. Filosofia medieval não é René Descartes nem Galileu Galilei. Beleza? Eles vieram depois. E a outra, que é o porquê, né? Que é a escolástica, que é o quê? Teve em Tomás de Aquino, porque foi, na realidade, a única que está certa, até por conta disso, né? Teve em Tomás de Aquino, que foi o único que acertaram aqui o nome na questão, né? Seu principal expoente foi uma tentativa de harmonizar a razão com a fé. Lembra que Tomás de Aquino ele falava o quê? Que a razão é tão importante quanto a fé? Que a razão no homem é tão importante quanto Deus no mundo? Lembra que essa é uma frase dele? Então, basicamente isso, por isso que a C é a resposta. Agora vamos para mais uma questão. Eu tô achando que é a última. Mas eu sempre tento trazer bastante questão para vocês, né? Já estamos acabando, gente. Vamos lá. Não posso dizer. No texto de Santo Agostinho, a prova da existência da alma, 2 pontos. Vamos ler o texto, então. Vamos lá. Não posso dizer o que a alma é com expressões materiais, e posso afirmar que não tem qualquer tipo de dimensão, não é longa ou larga, ou dotada de força física, e não tem coisa alguma que entre na composição dos corpos, como medida e tamanho. Se lhe parece que a alma poderia ser um nada, porque não apresenta dimensões do corpo, e tenderá que justamente por isso ela deve ser tida em maior consideração, pois é superior às coisas materiais por isso. Porque não é matéria. É certo que uma árvore é menos significativa que a noção de justiça. Diria que a justiça não é coisa real, mas um nada? Por conseguinte, se a justiça não tem dimensões materiais, nem por isso dizemos que é nada. E a alma ainda parece ser nada por não ter extensão material. Vocês devem estar falando, caraca, que viagem. Só que eu vou explicar para vocês o texto
De uma forma bem simples, gente, bem simples. Vamos então pensar no seguinte, está falando de Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele se prende nas ideias de quem? De Platão. Platão pensava que a alma estava onde? No mundo inteligível, certo? E aí Santo Agostinho, ele também trouxe essa ideia de alma, também veio falar sobre alma. Ele veio falar sobre o quê? O mundo inteligível acima do mundo material. Lembra disso? Então, o que ele está dizendo? Por que o mundo inteligível, olha como que ele está fortificando a ideia do porquê o mundo inteligível é mais importante, deve ser alcançado em detrimento do mundo material, do mundo sensível. Porque se a gente valorizar mais o mundo material, a gente está falando que o que não é matéria, o que não tem dimensão, o que não tem tamanho, o que não tem cor, o que não é físico, é um nada, se não é importante. Então, ele vai dizer, então a sua alma, qual a importância dela? Ela é um nada? Já que você não vê ela, não sente ela não tem, não é uma matéria, não está no mundo material. Aí ele trouxe essa noção de justiça. Uma árvore, por exemplo, a partir do momento que você fala que o mundo material é tão importante ou mais importante do que o mundo inteligível, você está falando que uma árvore, só por ter dimensões, cor, forma, tamanho e estar no mundo material, é tão importante quanto a noção de justiça. Entendeu? Porque você não toca a justiça. E isso seria um nada? A justiça é um nada para você? O conceito de alma, sua alma para você é um nada? O que você não toca é um nada? O amor é um nada? Deus é um nada? Só por você não tocar? Então, é daí que ele vai tirar essa explicação para ele estar dizendo o como o mundo inteligível é mais importante do que o mundo sensível e o como você não tem que dar importância, dar valor só para o que você toca e o que você vê. Porque é você falar assim, não, eu só acredito em Deus, só vou ser cristã se eu ver Deus na minha frente. Para você não tem alma, para você não ama, porque você não vê o amor. Você não vê coraçõezinhos saindo da cabeça de alguém. Só se isso acontecer, você vai falar que aquela pessoa te ama. Então é daí que ele vai tirar para ele dizer que você tem que dar valor ao que não é visto, mas o que é sentido também. Então é basicamente isso. Expliquei para vocês. Vamos lá. A. Desempenha um papel primordial retórico, desprovido de pretensões objetivas. B. Antecipa o empirismo, né, moderno ao valorizar a experiência como origem das coisas. C. Serviu como argumento antiteológico mobilizado contra o pensamento escolástico. D. É fundamentada no argumento metafísico da primazia da substância imaterial. E. É acompanhada de pressupostos relativistas no campo da ética e da moralidade. Opa, já responderam no chat e acertaram. E olha que essa é uma questão difícil, tá? Vocês arrasaram. Agora é a última, eu tenho certeza disso. Vamos lá. Realmente, não, então expliquei, porque eu ia falar que eu não entendi nada daquela alternativa ali, viu? Do texto, só né? Por eliminação. Entendi. Mas essa questão é difícil, de verdade. Eu fiquei muito surpresa agora. Eu estou muito feliz que vocês acertaram. Porque é uma questão realmente difícil e realmente, tipo, é uma questão rebuscada. Você vê que, tipo assim, o texto, por exemplo, é como se fosse Agostinho falando, tipo assim, se perguntando, né? Ué, você, tipo assim, perguntas que ele fazia para ele mesmo, para as outras pessoas. Então, você meio que tem que embarcar na viagem, entendeu? Para você conseguir entender ali, entender o texto, entender a questão. E vocês arrasaram e acertaram rápido ainda. Bem, vamos lá. O texto apresenta uma elaboração teórica de Tomás de Aquino, caracterizada por, vamos lá, desde que tenhamos compreendido o significado da palavra Deus, sabemos de imediato que Deus existe. Com efeito, essa palavra designa uma coisa de tal ordem que não podemos conceber nada que lhe seja maior. Ora, o que existe na realidade no pensamento é maior do que o que existe apenas no pensamento. Né? De onde se segue que o objetivo designado pela palavra Deus, que existe no pensamento, desde que se entenda, essa palavra também existe na realidade. Por conseguinte, a existência de Deus é evidente.
E aí a gente tem que lembrar do quê? Se você parar para ficar tentando entender o texto, você não vai entender, você só precisa entender a filosofia de São Tomás de Aquino, que falava da razão e da fé como igual proporção, o como era importante essas duas coisas estarem inseparáveis e as duas são extremamente importantes. Então, Deus não é só algo que está no pensamento, mas na realidade também. Então, é basicamente isso que ele vai dizer, e ele prova pela teoria das vias que eu falei para vocês, lembra das 5 vias? Através das vias ele consegue provar que Deus é evidente, através da razão. Então vamos lá. O texto apresenta uma elaboração teórica de Tomás de Aquino, caracterizada por a reiterar a ortodoxia religiosa contra os heréticos. B. Sustentar racionalmente doutrina alicerçada na fé. C. Explicar as virtudes teologais pela demonstração. D. Flexibilizar a interpretação oficial dos textos sagrados. E. Justificar pragmaticamente crença livre de dogmas. Agora vamos ver a outra questão, que é a última, e a gente vem só respondendo depois. A doutrina de Platão influenciou os primeiros filósofos medievais. Santo Agostinho, bispo de Hipona, e Boécio, autores de Confissões e Consolação da Filosofia, respectivamente. Mas a filosofia que predominou na Idade Média foi... E aí a gente vê o quê? O enunciado basicamente falou sobre o quê? Sobre a filosofia patrística, certo? Que foi o quê? A grande influência de Platão, Santo Agostinho, que foi o grande preconizador dessa filosofia patrística, mas aí veio mais. Ou seja, você descarta o que foi falado anteriormente, não leva isso para sua cabeça, entendeu? Mas a filosofia que predominou na Idade Média foi e aí você já sabe, só tem duas. A gente tem a patrística e a... E aí vocês sabem a resposta. Então, vou dar o gabarito. Bem, a primeira é B, sustentar racionalmente doutrina alicerçada na fé. Ele falava a importância da racionalidade, a importância da razão, e ele usava isso para sustentar de forma racional a importância da fé, a importância de buscar Deus, ou seja, as coisas eram inseparáveis. Uma era usada como pilar da outra e por isso inseparáveis. Sem a base, sem o pilar, não tem como... Nossa, quase coloquei dentro do meu olho agora. Sem essa base, não tem como você chegar no conhecimento de cima. Nada sem base fica em pé. Então, ele usava, através da razão, para sustentar como base essa questão da busca pela fé. E é isso, gente. E acertou também. Vocês estão lacrando hoje. Obrigada, eu fico muito agradecida com esse seu comentário. E você acertou tudo, não parece que não é essa área, não. Mas é isso então, gente. Queria agradecer vocês pela aula de hoje. Terçamos juntos aí, né? Vou parar aqui de gravar e parar de compartilhar.